pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Hora da Novidade e hoje nós vamos falar sobre outro bioma do nosso país. Vocês se lembram de todos os biomas que a gente tem? Muito bem, então hoje nós vamos falar de um que a gente ainda não falou. Vamos falar da Caatinga! Isso mesmo, a Caatinga, pessoal. A Caatinga é um dos 6 biomas que a gente tem. Vamos contar? Amazônia, Pantanal, Pampa, Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. A Caatinga que a gente vai falar hoje, esse laranjinha que está aqui no mapa do nosso país. Então vamos lá começar? Bom, pessoal, Caatinga é um nome em Tupi-Guarani, a língua dos índios, isso mesmo, é um nome indígena e significa Mata Branca. Mata Branca por quê, pessoal? Porque a Caatinga tem um aspecto mais branco, um aspecto seco. Isso mesmo, nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso hoje. Bom, a Caatinga fica no Nordeste brasileiro. Aqui é o Nordeste e ela fica ali. Aí ela pega os estados da Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte e um pedacinho bem aqui embaixo, olha, esse pedacinho ele pega também Minas Gerais, que é o estado que a gente mora, isso mesmo, Belo Horizonte fica em Minas Gerais. Lá no norte de Minas Gerais, lá no alto desse estado que a gente mora, tem um pedacinho da Caatinga, isso aí. E aí, pessoal, o clima da Caatinga é um clima tropical semiárido. O que isso significa? Significa que é uma temperatura bem alta, que é isso mesmo, faz bastante calor na Caatinga. A temperatura fica entre 25 até mais de 32 graus, isso mesmo. Então, no inverno, mesmo quando tá inverno, a Caatinga tem a temperatura quente, normalmente fica em torno dos 25 graus. E quando tá verão, fica mais quente ainda, ultrapassa os 40 graus, isso mesmo. Então, o clima na Caatinga é um clima quente. E além de tudo, também é um clima seco, pessoal. Isso mesmo, é um clima que tem pouca chuva, longos períodos de seca, isso mesmo. Tem anos que chove mais, tem anos que chove menos, mas normalmente a chuva é muito pouco. Então as pessoas que moram lá enfrentam problemas e passam dificuldades por causa da falta de chuva. E aí, pessoal, eles precisam se adaptar com as plantações que eles têm, isso mesmo. Então, quando chove, pessoal, acontece uma coisa muito interessante. Lá na Caatinga, onde tem serras, chapadas, que são morros elevados, né? São partes mais altas do relevo. Quando cai a chuva, essa água escorre e vai parar lá na parte de baixo, onde é mais baixo. Por exemplo, choveu aqui na montanha e aí essa água escorre e para lá embaixo. E aí, isso dá oportunidade para a água ficar parada. Então, na Caatinga existem muitos rios, muitos lagos que são temporários, isso mesmo. Então, quando choveu, essa água escorre para lá embaixo, fica por um tempo até secar de novo. Então, existem muitos rios que são temporários, que às vezes eles estão com água, às vezes eles não estão. Bom, e quanto à vegetação desse bioma, a flora, como que é? As plantinhas que existem nesse lugar, pessoal, precisam ser adaptadas à aridez do solo, à escassez de água, à seca. Elas precisam se adaptar a esse ambiente seco. Por quê? As plantas não precisam de água para poder crescer, para poder ficar saudável e tudo mais. Então, se chove pouco, existem plantas que precisam se adaptar, elas precisam acostumar com pouca água, isso mesmo. E aí vai variar dependendo das condições da área. Se tiver perto de um rio temporário ou de algum laguinho e tudo mais,
lá consegue ter vegetações como árvores. Por exemplo, uma que tem na Mata Atlântica, que é o juazeiro. Olha só a foto do juazeiro. Esse juazeiro consegue aparecer na Caatinga perto de lugares que tem água. Mas se a maioria dos lugares lá não tem água, as plantinhas precisam se adaptar. E aí nós vamos ver plantas rasteiras, isso mesmo, plantas bem baixinhas, arbustos. O solo é bem rochoso, cheio de pedra, é um solo seco. Olha só como é que é a paisagem da Caatinga. Vocês estão vendo? Tem plantas contorcidas, com quase nada de folhas, tem cactos, muitas plantas têm espinhos, isso mesmo. E aí essas plantinhas, pessoal, elas são contorcidas e os cactos também acumulam água dentro delas. Elas pegam a água que estão no solo quando chove, por exemplo, e aí elas vão guardando dentro delas. Elas possuem uma quantidade de água que elas ficam guardando para poder utilizar de acordo com o tempo. Quando não tiver chuva, elas vão utilizando aquela água que ela guardou lá dentro. E quando o tronco é retorcido, quando elas são tortas, também dificulta na perda de água. Então, elas conseguem sobreviver. E aí, meninos, essas plantas também possuem um mecanismo muito bacana. É uma arma de defesa que elas têm. Isso mesmo, chama xeromorfismo. Xeromorfismo, pessoal, é quando a plantinha produz um óleo, uma cera, e ela reveste todas as folhinhas que ela tem com essa cera. E essa cera vai dificultar na perda de água também. Vai proteger do sol, vai fazer com que elas não desidratem. Olha só que bacana. E aí, como essas plantinhas têm água guardada, né, lá dentro delas, elas vão virar uma grande fonte de alimento para os animais. Por quê? Todos os animais precisam beber água. As folhas precisam de água, não precisam? Os animais também. A gente não precisa de água, beber água todo dia? Para a gente poder hidratar o nosso corpo, para o nosso sistema funcionar, os nossos órgãos. Os outros animais também precisam disso. E como lá é muito difícil de encontrar água dependendo da época, né? Quando tá na época de seca, quando não tá tendo chuva, esses animais vão beber a água que essas plantinhas têm. Então, enquanto eles comem, eles conseguem tirar o líquido que essas folhas estão guardando. Olha só que bacana. E aí, já falando em animal, vamos descobrir qual é a fauna desse lugar. Quais os animaizinhos que vivem nesse lugar, pessoal? Bom, existem vários tipos. Nós temos mamíferos, nós temos répteis, nós temos vários insetos, nós temos aves, principalmente aves. Na Caatinga existem muitas espécies de aves. Então, olha só, esses animaizinhos aqui são alguns que tem lá. Vou colocar uma foto para vocês conseguirem ver. Nós temos lobo-guará. Olha só, o lobo-guará, como é que ele é? O lobo-guará é um animalzinho que agora tem na nossa nota de R$200. Olha só, a nota nova tem o lobo-guará. Bom, nós temos o tamanduá-bandeira. Você já viu esse animal? O tamanduá-bandeira tem um nariz bem grande, assim, a boca dele fica bem lá na pontinha, que ele consegue tirar a linguinha e enfiar nos buraquinhos, nos formigueiros, para conseguir pegar as formiguinhas. Ele come formiga. Olha só o tamanduá-bandeira. Você gostou? Achou ele bonito? Nós temos o sapo-cururu. Lembra daquela música? Sapo-cururu na beira do rio. É esse sapinho aqui, olha só. O sapo-cururu. Nós temos também a cascavel. A cascavel é um réptil, é uma cobra, olha só. A cascavel tem um chocalho na ponta, bem assim no finalzinho dela tem um chocalho que ela sacode. Olha só que bacana. A cascavel é um animal lá da Caatinga. Nós também temos um que é especial, que é muito famoso lá na Caatinga. É o soldadinho do Araripe. Olha só como é que é o soldadinho do Araripe. É uma ave, ela existe principalmente lá no Ceará. O Ceará
é um dos únicos lugares que a gente ainda encontra esse passarinho, porque ele também, infelizmente, já está em extinção. Olha só um estado nós conseguimos encontrar praticamente essa ave. E ela é tão bonitinha, vermelhinha, branquinha, um passarinho tão lindo, não é verdade? Bom, muito bem, esses são alguns animais que nós encontramos lá na Caatinga. E aí, pessoal, uma coisa que é bem interessante também da Caatinga, que vocês precisam saber, é que lá nós temos muitas espécies endêmicas. Espécies endêmicas significa que são espécies que só existem lá. Então nós temos plantas que só existem lá, animais que em todo mundo só existe nessa região aqui. E aí, uma coisa que é bem triste é que a Caatinga também está ameaçada. Por quê? Existe muito tráfico de animais nesse lugar. As pessoas vão lá, pegam os animais para poder vender para outros lugares, para poder maltratar. Muito, muito, muito triste. Outra coisa também é a exploração dos recursos. As pessoas vão lá, mexem no solo, desmata, coloca fogo, muito triste. E acaba com algumas espécies que só existem naquele lugar. Mais da metade da Caatinga já foi desmatada, pessoal. Então, infelizmente, é muito triste, não é verdade? Todos os biomas que a gente viu até hoje no Brasil estão sendo desmatados e nós precisamos cuidar deles. Por quê? Tem tanta coisa bonita, tanta coisa que a gente pode observar, a gente pode se encantar com a beleza que tem no nosso país e infelizmente acaba desaparecendo. E tem coisas que não existem em outros países. Então, assim, a gente nunca vai conhecer, vai ter outras pessoas que vão nascer que não vão ter a oportunidade de ver esses bichinhos. Então, infelizmente, é muito triste mesmo. Nós precisamos cuidar do nosso meio ambiente, não é verdade? Então é isso, pessoal. Nós aprendemos um pouquinho mais sobre a Caatinga hoje. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau!